questão fechada que vai virar a P1. E ela vale quanto? 0 a 8. Tá certo? Uma outra coisa é o seguinte. Deixa eu ver. A próxima aula é o capítulo 2 dele, que eu já escaneei e já enviei para o representante, né? Ela recebeu aqui. Pronto, eu já enviei então o texto e questionário da próxima aula, tá certo? O segredo é só não deixar acumular. Quem respondeu essa primeira pergunta aqui? Quem não respondeu, pensa agora. Se eu perguntar para vocês, como se define ciência e quais os seus objetivos? Vocês receberam minhas respostas já, não foi? O que é que a gente pensa em ciência e qual o objetivo dela? Lá nas alternativas, na sua prova, quando você for lá ver A, B, C, D, E, qual é a alternativa verdadeira? É aquela que utiliza o quê? O método científico. É um corpo de conhecimento que atende ao método científico e seus objetivos são o quê? Prever, o que mais? Controlar as variáveis, não é isso? E aí tem a questão da predição. Predição é o quê? Predição e controle são dois fenômenos bem importantes para a gente garantir o estudo do comportamento. Então, peraí, eu posso chegar lá na minha prova, ver uma questão lá, dificilmente eu vou fazer essa pergunta. Eu acho uma pergunta muito básica, crucial para a gente começar o diálogo, mas difícil para colocar em prova. Muito difícil. Mas vejamos, se ela estivesse lá, como é que ela estaria? A alternativa verdadeira seria justamente você colocar que a ciência é um corpo de conhecimento que ele atende ao método científico, rigoroso, que você pode prever, mensurar. E o que mais? O que mais são os objetivos dela? Justamente prever, mensurar, o que mais? Comprovar, né? Demonstrar. Então você vê isso a partir de quê? A predição é, quanto mais eu conheço, por exemplo, quanto mais eu conheço Martins, fica mais fácil de eu saber que é difícil ele faltar. Então, um evento, quanto mais eu conheço algo, mais eu posso fazer uma predição sobre ele, sobre aquele evento, sobre o algo que eu estou falando. Então, assim, com maior grau de conhecimento se tem a respeito do dado fenômeno, maior será o grau de predição em relação a ele. E aí tem exemplos. Quais são esses exemplos? Quanto mais você conhece um evento, você vai poder dizer algo sobre ele. Por exemplo, aqui eu coloquei do psicólogo em laboratório, sobre a questão do comportamento e aprendizagem. Mas se eu digo assim, todas as vezes, isso é muito aleatório, se eu digo assim, sempre que eu vejo a minha vizinha cantando, ela acorda botando logo Roberto Carlos, Lady Laura, eu sei que provavelmente ela está de bom humor. Então, quando eu escuto ela lá, Lady Laura, me leve para casa, eu já sei que ela está de bom humor. É uma vizinha muito fechada. E quando ela bota Roberto Carlos, eu já sei do S2. Qual é o evento segundo que ela está de bom humor. Então, assim, sempre que a gente vai ver essa questão de um evento poder fazer uma interferência para outro, a gente diz que isso é uma predição. Oi? Não tinha. Caiu um pouco da senhora. Foi mesmo. Foi o brinco. Vou até trocar de lugar dela porque a bichinha me caiu mesmo. Minha aliança. Meu dedo é afina. Eu vou cair de alguma coisa. Meu dedo fica bem fininho. A professora ela vive caindo. A bichinha cai, não, caiu. Demorei tanto por seguir. Então, ó, aqui. E aí o seguinte, bora lá. Então, a primeira questão do questionário é sobre ciência. É uma pergunta bem óbvia, que é o quê? Que é aquela que a Dani, seja muito bem-vinda, nós temos que assinar 2 atas que estão rolando. Que bom jogo, eu cheguei a assinar. Então, você vai ver o quê? Ciência é aquela que... O que é que você lembra?
que eu falei. Um conhecimento mensurado, provado, que é o método científico. E aí a gente tem a predição, que é quanto mais eu conheço, mais fácil fica de eu falar sobre aquele evento. Garantir. E o que significa controle? Controle é porque a gente estuda uma manipulação daquele evento. Minha gente, psicologia experimental parece às vezes um campo, infelizmente, estereotipado, que a gente coloca assim como se fosse algo muito do passado. Eu não sou da psicologia experimental, né? Eu sou da terapia dos esquemas, que é da terceira onda da TCC. Mas acontece que a gente começa a história da psicologia, quando a gente vai ver, sem a psicologia experimental, sem o primeiro laboratório de psicologia, a gente não tinha nem o nosso CRP, a gente não tinha nem a nossa carteirinha. E são os conceitos básicos para a gente entender outros elementos que vêm aí na frente. Oi? Já enviei. Já enviei. Laís, não foi? Já enviei. Todos os questionários que eu coloco, eu envio eles respondidos. Quem tiver com tempo corrido, pega só os questionários respondidos e vai estudando por eles. Tá certo? Oi? Enviei para todo mundo. A e B. Não me faça muita pergunta do outro, okay. Eu fico louca. É porque quando eu entro numa turma, eu esqueço das outras. Eu só estou nessa. Aí se você for pergunta da outra, eu fico sem saber, só estou aqui. Eu só estou aqui agora. Então, ó, o que é determinismo? Quando a gente escuta a palavra determinismo, o que é que você pensa? Determinar algo significa o quê? Quando você diz que eu posso dizer algo, decretar algo, dizer algo sobre. Então ele está muito a ver com o quê? Com o controle. Por exemplo, quando os fenômenos na natureza acontecem, os behavioristas e antes disso, os analistas comportamentais começaram a perceber o quê? Que dava para você ter uma visão dos fenômenos que eles não acontecem aleatoriamente. Então, tá, peraí. Tu chegou dizendo que a ciência ela é um corpo de conhecimento que ele está dentro do método científico. Ele busca prever, mensurar, e eu ainda por cima tenho que ter dois nomes pensando nessa disciplina. A predição, que é quanto mais eu conheço, mais eu posso dizer algo sobre. Se eu ligo para uma pessoa e essa pessoa desliga na minha cara, eu já sei, está chateado comigo. Então, assim, quanto mais eu conheço, já tem pessoa que desliga, eu digo, não está chateado, está ocupado. Então, geralmente a gente quanto mais conhece, mais pode dizer sobre. É a predição. E controle é justamente quando eu posso manipular as variáveis, que a gente vai ver mais na frente, que são variáveis dependentes, independentes e estranhas. E o determinismo é porque os fenômenos da natureza não acontecem por acaso. Eles não acontecem de forma aleatória. E determinismo é quando você estuda as formas deles acontecerem. Quem estudou, quem leu sobre variável dependente, independente e estranhos? Ou tem um chute aí? Chute e conta. É o tempo de eu cair minha bolinha. Cuida aqui. Quem estuda? Diga, meu Deus. A variável dependente é o ambiente. Quando muda alguma coisa no ambiente. A variável qual? Independente. Independente. A dependente é o comportamento do que essa variável independente. Não. A variável dependente é a mudança de comportamento que ocorre devido à variável independente. E as variáveis estranhas são as que a gente acho que é mais difícil de controlar, tipo temperatura. Isso mesmo. Gente, eu estou perto dos 40 anos de idade. Na minha época era Play Center. Hoje é o Mirabilândia, né? Na minha época era Play Center. E aí, esse exemplo é real. Quando existia lá o Play Center, eu gostava muito da Noite do Terror. Aí toda vez eu me fantasiava de monstro, bruxa,
sei lá, nem eu sabia o que era aquilo. E aí eu ia toda contente para o Play Center. Então era um evento para mim ir para aquele acontecimento. Então ir para o Play Center para mim, naquela noite de bruxa, na noite de terror, era algo para mim espetacular. Eu esperava o ano todo por isso. Quando chegava lá, o que é que eu sentia? Neurotransmissores do prazer. Então, dopamina, adrenalina, tudo lá em cima, né? Só que o que acontece? Eu comecei hoje, eu já deixei de ir há um bom tempo, até por questão de tempo, a prioridade da vida, mas eu comecei a ver que tinha uma coisa que não tinha motivo de rir, nem era algo bom. São os acidentes que acontecem naqueles brinquedos. Eu comecei a ver que estava acontecendo com mais frequência. E aí eu comecei a me desestimular. Aquilo ali já não estava algo positivo, algo de dopamina, de adrenalina, de vontade de ir para o parque. Aquilo ali me dava cada vez mais um repúdio daqueles brinquedos e eu estava pensando, aquilo ali já está enferrujado, né? Passou ainda a pandemia sem usar, voltou a usar, dançou. Então assim, aqui o Play Center, ele continua lá. Mudou de nome, né? É outra época, então é Mirabilândia. Então assim, aqui, mas ele continua lá o brinquedo. Agora aqui não, ó. Aqui alterou, não foi? Aqui alterou por conta de quê? De uma variável que não tinha nada a ver. Uma variável estranha. E foi o aumento de acidentes. Então eu comecei a ver, a ter uma queda nisso aqui. Bom dia, meu amor, bom dia. Então aqui é um exemplo bem simples para a gente começar a ir para um exemplo mais da caixa de esquina, é claro. Então se eu digo para você, por exemplo, aqui é um exemplo bobo. Bora lá para a caixa de esquina. Esquina, se eu botar, por exemplo, aqui, uma caixinha que está aqui, eu vou colocar água. Todas as vezes que o nosso ratinho, ele pressiona uma barra. Todas as vezes que o coitado pressiona uma barra, ele leva um jato d'água. Todas as vezes que ele pressiona uma barra, ele leva um jato d'água. Qual é a variável dependente e qual é a variável independente? É o jato d'água ou é ele pressionar a barra? A barra é a barreira. Quem é? Qual é dela? Ele pressiona a barra. E todas as vezes que ele pressiona a barra, vem algo, olha meu amigo ali ajudando, do ambiente, algo externo, que poderia ser um jato d'água, que poderia ser qualquer coisa. É independente, poderia ser qualquer coisa. Então, qual é a variável independente? A água. Agora, ele pressionar a barra é dependente. Eu vou dar uma outra dica. Ela tem uma relação de causalidade. O Watson, ele pensava, Skinner foi sucessor dele. O Watson, ele pensava que existia uma relação de causa e efeito. E Skinner evoluiu dizendo, opa, meu amigo, ele tem uma causação múltipla. Não é simplesmente a causa e o efeito, mas tem inúmeras coisas envolvidas. É mais complexo do que parece. E aí, o que é que acontece? Eu não estou dizendo que é uma resposta, mas a variável dependente é como se fosse um efeito da variável independente. É como se fosse um efeito. Eu não vou chegar ainda em resposta. Comportamento respondente a gente começa na próxima aula. Mas aqui é como se fosse um efeito. Então, qual é o efeito? Ele, de tanto apertar, ele vai perceber que apertou, levou um jato d'água. Então, ele não vai mais querer apertar aquela barra. Então, ele não vai mais querer apertar aquela barra. Então, assim, eu estou misturando um pouco as perguntas, porque explicando a gente acaba, né, indo além. Aqui eu coloquei cada ratinho. Vocês vão perceber, a gente brinca muito aqui nos slides, eu boto muito o animal ratinho, mas eu vou explicar para vocês sobre, mais na frente, vocês vão estar comigo na prática de laboratório, sobre os NIRPRO, sobre o CyberHack, e ainda por cima, sobre qual a ética das pesquisas com animais vivos. Por
quê? Para quê? E eu também vou trazer sobre o Sniff Crawl e o CyberHack. Eles estão ficando um pouquinho escanteados em algumas universidades, mas não chegou aqui ainda no Brasil a aplicação realmente direta, nem nas universidades públicas, que são tirar aquele ratinho virtual e colocar bebês. E aí eles estão colocando isso, mas isso não existe ainda aqui no Brasil. Então, está se chegando. Mas, então assim, é um campo que ainda está em evolução, é um campo que ainda está realmente, né, avançando. E aí eu coloquei as variáveis independentes aqui. Como vocês podem ver, eu coloquei o quê? É aquela que será manipulada. O jato d'água, eu posso manipulá-la. É o jato d'água. Eu poderia colocar essa água quente. Eu poderia colocar água gelada para ele acordar. Então, assim, aqui eu vou ver se ela vai produzir mudanças em outras variáveis. Pode ser considerada como as condições responsáveis pela ocorrência do evento. E as variáveis dependentes, Dani? É o fenômeno, o acontecimento. Qual foi o fenômeno? Ele pressionou a barra. Ele pressionou a barra. Então, aqui, a variável independente foi o jato de água. E a variável dependente foi que ele fez uma pressão na barra. Então, o que é que acontece? Essa variável aqui, a gente manipulou ela. Eu poderia manipular a temperatura da água, a força do jato, a pressão do jato, mas aqui eu não poderia manipular. Eu ia ver o efeito de fazer isso. E o efeito de fazer isso é que ele pressionava a barra. Pode. Agora, se você tiver lápis, mas você coloca lápis, porque eu não sei como mais. Quem não tem um nome na água, aí se não tiver, tem problema não. Se tiver um lápis, aí coloca. E aí o que acontece? E aí, o que é que ele está dizendo? Ela é mensurada o tempo todo para que o experimentador possa conhecer se a independente, quando manipulada, afeta a dependente. Então, é como se fosse assim. Se fosse colocar numa equação, a variável independente, ela vai interferir na variável dependente. E aí, o que acontece? E aí, ele começou a ver que nessa setinha aqui, não era uma coisa tão simples assim, que tinham influências, como o nosso amigo já colocou, como a temperatura, a luminosidade. Então, o que acontece? Aqui teriam as variáveis estranhas. Dani, me dá outro exemplo, mas um exemplo cotidiano, bem fácil de eu entender. Nem vem para a caixa de esquina e nem lembra do teu passado. Uma coisa da minha realidade, do meu dia a dia. Uma pessoa vai fazer prova. A prova está lá. A prova, eu gosto muito desse exemplo, porque é algo que acontece bastante. Aconteceu comigo. E aí, o que acontecia? A pessoa ficava nervosa. A prova é o quê? É a minha variável o quê? Que fenômeno é a prova? Independente. E o efeito? A nota. Ficar nervosa com a prova, né? E aí, quais são as variáveis? Quais são as variáveis estranhas? Depende do dia, depende da disciplina, depende do professor, depende do humor do dia. Né? Eu tive um acontecimento realmente que eu posso dar como exemplo. Eu tinha uma turma que eu estava vindo aplicar a prova. Pensei até que isso poderia me causar problema, mas nessa hora a gente esquece de qualquer coisa. E aí uma aluna ligou e disse: professora, a minha namorada acabou de falecer. E um pop, esse aluno é meu aluno, de honra, ele continuar sendo meu aluno, se ele assistiu. E aí ele disse: a minha namorada acabou de falecer. Nossa restauração não deu tempo numa corrida de pop móvel. E eu estou indo fazer sua prova, mas eu não tenho
noção de nada, na verdade não conseguia nem chegar para casa, em casa. Eu fiquei com ele no telefone, explicando a ele o caminho. Se você mora onde, pega de ônibus até chegar lá. Se chamar um Uber para você, ele não vai chegar nem de Uber, nem de moto, nem nada. Tá certo, caminhando. Quando eu entrei na sala para aplicar a prova, eu era novata, eu tinha acabado de entrar. Eu entrei na turma assim. Eu me sentei, eu disse, minha gente, eu não tenho condições de aplicar a prova de vocês, me ajudem. Aí, por quê? Porque o aluno, fulano e tal, a namorada dele acabou de falecer, ele acabou de me ligar, eu não tenho condições de aplicar a prova. Me ajude, porque eu preciso aplicar a prova e eu não tenho, a prova está aqui, eu não sei nem o que eu faço. Aí a turma, a maioria chorou, eu conhecia ele, se juntaram para fazer prova em dupla, mas a maioria das pessoas tiraram nota baixa. E aí foi um puro surto. Aí eu pedi permissão para fazer aquela prova no outro dia eu utilizar pelo trabalho. Eu fiz um trabalho com a turma. Mas para você ver, os alunos tinham toda a liberdade do mundo para agora é hora de filar, né? Agora é hora de abrir o caderno e copiar tudo. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Então, o evento que aconteceu, né, deixou as pessoas impactadas, eu também. E aí teve aquela prova foi inesquecível na minha vida, de aprendizado, de empatia, de tudo. Porque eu não conseguia fazer tudo e não fez nada. Então, assim, aqui interfere bastante. Então, a prova é variável independente, ficar nervoso dependente, e as variáveis estranhas depende do professor, do tempo de prova. Já pensou eu dizer assim, minha gente, tem 10 questões, A, B, C, D, E, e você só tem 5 minutos para fazer? É porque eu cheguei agora, então é importante entender. Mas, tipo, a variável independente é que vai acontecer, de qualquer forma. E a dependente é que consequência dela. Entendi. E aí, eu coloquei aqui, ó, o exemplo, né, do ratinho, eu coloquei no comportamento escolhido para estudar pressionar a barra, aí que se tenta demonstrar. E aí, foi? Só para você entender. Esse exemplo poderia ficar sendo o seguinte. Vamos pegar uma pessoa para Tá. uma pessoa ela sai de carro, sai de ônibus, por exemplo, da sua casa para a faculdade. Isso é um exemplo, isso aí é variável independente, para vir e para cá. Mas a dependente é que ela pode sofrer um acidente no caminho. Sim. E aí, Só que lembra do exemplo do ratinho da caixa de Skinner? Olha ele aí, ó. Tudo que vocês verem como VD, chegou na prova, eu só coloquei VD, VI, VE, por quê? Porque se você sair daqui e não querer fazer, eu não vou abrir consultório, nem eu vou para prefeitura nenhuma sofrer. Eu vou fazer um concurso. E aí, lá no concurso, às vezes eles não colocam variável dependente e o parênteses VI. Às vezes eles não colocam variável dependente entre parênteses VD. Às vezes eles não colocam variáveis estranhas entre parênteses VE. Eles só colocam uma sigla. Então vocês vão começar a se acostumar, ó, todas as vezes quando verem na minha prova VD, não vai perguntar o que é VD, variável dependente. O que é VI, variável independente. O que é VE, variável estranha. Porque pode ser que tenha um momento na vida de vocês que vocês nem se lembrem mais de mim, mas estejam diante de um concurso que vocês queiram muito passar. E aí nesse concurso eles trabalham mais com siglas do que com as práticas. Eu vou trazer algumas questões de concurso sobre análise do comportamento. Estranhas, variáveis estranhas, temperatura, luz, as variáveis que podem interferir, mas a gente tenta controlar ao máximo para que elas não interfiram. E aí, aqui o que acontece? O fato de alterações feitas na VI alterarem VD é denominado de quê, minha gente? Então, ó, VI tem um efeito em VD. Eu chamo essa relação, essa setinha aqui, eu chamo de relação quê? Funcional. Esses slides, eles vão se transformar em muitos, né? Porque, como vocês podem ver, próxima aula, outro questionário e outro texto. Próxima aula, outro questionário e outro texto.
Dani, quando chegar na AV1, a gente não vai aguentar de tantas questões. Eu vou voltar com esses slides, só com umas bananinhas nele. Os slides com banana são aqueles de casca de banana mais importantes para a prova, tá certo? Porque senão vocês não vão estudar para a minha disciplina, vocês vão decorar a minha disciplina. Então eu já vou dizer os mais fortes para vocês terem atenção. Não vai estar igual, mas vai ser um atributo fundamental. Não entendeu? Veja só. Você não disse que a pessoa pode sair de casa, ter um acidente? Essa relação funcional é que uma coisa interfere na outra. Por exemplo, se eu moro em Olinda, sair de Olinda para cá, tem mais chance do que quem mora na rua da esquina. Porque quanto mais longe o caminho, pode interferir. Então tem uma relação e tem elementos que são estranhos que podem interferir. Por exemplo, imagine que eu venho dirigindo e eu estou com muito sono. Pode interferir. Então, assim, os resultados obtidos nesse experimento devem estabelecer relações entre a variável independente e a dependente. E aí ele diz que tem uma descoberta, uma relação regular. Gente, essa relação regular é o seguinte, é quando você começa a perceber que todo santo dia que você vai lá colocar um jato d'água, ele corre e pressiona a barra. Você coloca o jato d'água, ele corre e pressiona a barra. Existe uma regularidade. Você começa a perceber que aquilo acontece de forma repetida, que não precisa você pensar muito. Quando você estiver lá no laboratório comigo e for fazer alguma coisa que tem um botãozinho lá que vai jorrar água lá no radinho virtual, você não precisa nem imaginar o que vai acontecer depois, você já sabe. E isso se dá por conta da predição. E também de algo que está envolvido, que é o quê? O controle. E tudo isso aqui de predição, de controle, são aspectos que envolvem a ciência, a análise experimental do comportamento. Gente, eu não estou falando aqui de análise experimental do comportamento aplicado. Eu não estou falando aqui da APA. Eu estou falando da filosofia do behaviorismo radical, do behaviorismo metodológico. Eu estou falando aqui de quê? Da análise experimental do comportamento, a sua história. Não a questão de aplicação, tá certo? E aí eu coloquei aqui, ó, porque eu não, as autoras que do nosso livro, né? Questionário aí dado à luz para elas. E aí, por que as variáveis estranhas devem ser mantidas constantes em uma dada experimentação? Senão, só é variação dos efeitos, senão elas vão interferir. Já pensou se eu quero fazer, por exemplo, eu fiz uma pesquisa lá no Ulisses Pernambucano, foi uma escola para mim ali, muito grande, porque é muito bom a gente trabalhar com confortável, né? E eu trabalhei muito com desconfortável, né? Então, quando eu chegava ali no Ulisses Pernambucano, eu me dava muito bom, eu não sei o que fazer. Então, era essa situação que me fez desenvolver bastante, assim, o que é que eu faço agora, né? Então, tinha situações que eu trabalhei com pacientes esquizofrênicos, pacientes diagnosticados por esquizofrenia. E aí, naquele momento, a gente estava fazendo a seguinte avaliação, mesmo no notebook, tanto no Ulisses como no Hospital das Clínicas, para avaliar a função de sensibilidade ao contraste. O que danado é isso, Dani? Quando uma pessoa tem uma crise, é uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia e tem uma crise, ela tem uma perda neuronal. Tem como eu voltar o neurônio dela? Não. Eu não estou sendo uma pessoa que eu digo, favoreço a farmacologia. Logo eu, que sou muito do contra farmacológico, não estou dizendo que não é para tomar remédio, de forma alguma. Esse gato passou uma sala toda. Mas eu estou dizendo, a questão de você não alimentar essa indústria farmacológica como se fosse a deusa farmacológica, né? E aí, o que acontece? Quando uma pessoa está perto de ter um surto na esquizofrenia, se ela aumenta a dosagem do remédio, o que acontece? Reduz a chance de ter a crise, que vai fazer com que ela não tenha perda neuronal, dentre outras consequências, o que é irreversível. Só que como é que a gente pode identificar se uma pessoa está no pré-surto de esquizofrenia? Como é que eu posso chegar para uma pessoa que é diagnosticada com esquizofrenia e dizer, acho que essa pessoa está perto de entrar no surto? Essa era a pesquisa, essa era a pesquisa que eu estava desenvolvendo com Maria Lúcia de Bustamante Simas, que ela é da
da questão da análise do comportamento, e ela estava fazendo justamente esse experimento com quadros de Salvador Dalí. Dito de forma bem grosseira, tinha um notebook, o mesmo que se usava lá no local, e aí o paciente ficava na mesma distância, com a mesma luminosidade, e quanto mais ele alucinava, quanto mais ele fantasiava ao ver aqueles quadros de Salvador Dalí, que já eram os mesmos quadros selecionados por motivo A, B e C de estudo, aí quando eles fantasiavam muito, a gente tinha uma chance de dizer, ele está perto de entrar numa crise, aumenta o remédio. E dava essa devolução viciada, ele provavelmente iria evitar de entrar numa crise e aquilo ali tinha uma resposta positiva na vida dele. Então, assim, só que tinha uma questão. A questão precária do serviço público, a gente quando chegava lá no Pernambucano não era a mesma luminosidade que o Hospital das Clínicas. Quando a gente chegava lá, a professora disse, Dani, a gente vai conseguir 2 notebooks, tem uma bolsa que se ele perdeu, tá certo. Um notebook já veio com falha, outro não. Então, a gente teve variáveis estranhas pela própria dificuldade do serviço. Então, o que é que acontece? O que é que a gente pode fazer com essas variáveis estranhas? Controlar o máximo possível, senão elas vão interferir e os efeitos que eu vou ter, eu posso dizer, poxa, será que esses efeitos, eles são causados, ele tem uma relação de causa com essa variável independente ou é por conta da variável estranha? É feito uma aluna que ela chegou sorrindo bem muito para a minha aula. Você gosta da disciplina? Ela, não, professora, que eu acabei de falar com meu namorado. Tá. Então, assim, eu pensei que ela estava entrando feliz por conta da disciplina, mas tinha uma variável estranha aí. Não é isso? Então, assim, a gente tem que garantir que essas variáveis estranhas estejam no controle para elas não interferirem nos efeitos. Senão a gente acredita que o efeito foi alcançado e na verdade ele não tem nada a ver. E aí o que acontece? A gente vai ver o seguinte. Primeiro, antes de falar do behaviorismo radical, gente, tem um grupo de psicologia experimental no Zap que eu estou enviando muitos outros textos. Por exemplo, eu coloquei até um de comunicação verbal, de Skinner. Mas assim, eu vou enviando livros tudinho. Não é para vocês lerem como se fosse a obrigação da disciplina. Eu acredito simplesmente que vale a pena alimentar um drive. Mas assim, livros complementares. Você está a fim de ler? Lê. Não tá, não tem problema, não compromete a disciplina. Mas são livros que às vezes são tão difíceis de conseguir. E eu lutei, consegui aquele PDF, aí estou compartilhando com vocês. Esse aqui mesmo, ele está na Amazon por 945. Então, então tem livros que são complicados da gente conseguir. Aí eu estou pegando, eu estou escaneando, estou colocando. Então, assim, tem livros que vocês podem dizer que saco, que porcaria de leitura complementar, eu lerei a vida agora, eu vou ler complementar. Mas é porque são livros, às vezes, difíceis de conseguir. E aí eu estou conseguindo esses livros e estou colocando, estou alimentando lá. Então, fica a critério de assim, pode ser que eu não queira agora, não tinha tempo agora, mas deixa lá guardado, certo? Então, assim, o que é isso aí de behaviorismo? Gente, eu não sou rica não, isso aqui é dividido em trocentas vezes. Eu tenho a felicidade de poder trabalhar só para investir em estudo. Eu tenho essa felicidade, isso é uma oportunidade. E aí, eu não faço nada de feira, eu faço livro e já bolada. Meu salário vai todinho em livro. E aí, livro e minicurso. Final de semana eu estou estudando. E aí, o que acontece? É aqui, o que é que vocês podem ver? O behaviorismo watsoniano. O que é que danado, John Watson, o que é que eu posso dizer sobre ele? O que eu posso dizer sobre ele, a gente está mais ou menos falando de 1913. E aí, o que é que eu posso dizer aqui? Quando ele fala do behaviorismo metodológico, muita gente coloca de forma errônea essa questão. Bora lá. Quando ele diz, John Watson, ele fala o seguinte, pessoal, ele diz que tem os sentimentos, muita gente coloca que análise de comportamento não coloca isso. Tem os sentimentos, tem as emoções, tem essas interferências. O Watson, ele reconhece, ele só não estuda, porque ele pensa que não pode controlar. O Watson, ele não estuda, porque ele pensa, não pode controlar, porque eu não vou estudar. Então, eu vou estudar só o que está no meu controle. Então, qual é a questão de Watson? O Watson não é que o
excluir isso aqui não. E o Watson, ele fica muito na questão de reflexo e muito na relação de causa e efeito. Não é aquela relação de causação múltipla que o Skinner vem ampliar. Porque Skinner vem dizer, ó, camarada, não é somente uma causa como efeito, não. Uma causa, ela é variável de muitas outras coisas. Uma causa não é aquela causa que vai interferir naquele efeito. Não é, por exemplo, que eu estou com dor de cabeça, tomei um chá de alguma coisa para dor de cabeça, chá de canela, estou vomitando, eu sou muito chá antes do remédio. Então, estou vomitando e aí eu tomei chá de canela para ver se cessava o vômito. E aí, será que é só isso? Ou, por exemplo, mas eu estava num ambiente sem calor, eu estava num ambiente que eu não estava tendo muito esforço. Então, quais as outras variáveis, sem ser eu tomar o chá de canela, que fez eu melhorar? Então, ele começou a perceber que a relação de causa e efeito era muito única e Skinner disse que tem muitas coisas envolvidas. Então, ele diz que isso aqui existe, mas deixa quieto, eu não tenho como estudar. Então, cuidado para não dizer o behaviorismo metodológico é questão de concurso. Muita gente, eu fico morrendo de rir. Eu disse, meu Deus, não faço isso não. Tem gente que quer lá colocar como questão para você fazer aquela reclamação que tem lá. Aí a pessoa diz assim, não, está dizendo que o behaviorismo metodológico incluía sentimentos e emoções. De jeito nenhum. Incluía, ele considerava, mas ele não se aprofundava nos estudos porque ele dizia que não podia controlar, mensurar. Isso aqui ele dizia existe, mas não é o foco. E aí ele focou o quê? Em reflexo e causa e efeito. Quando vem Skinner, ele vem o quê? Quando vem Skinner amplia. Ele vai ampliar isso aqui. A gente está falando, a gente tem uma briga na análise de comportamento, na história dela, porque Skinner começou a produzir na década de 30. Mas ele só realmente se firmou, né, no behaviorismo radical em 58. Dani, essas datas importam em que para mim? O que é que tem em 1930, que Skinner começou lá a desenvolver os estudos dele? O que é que tem em 1958? O que é que isso interfere na minha vida? Eu estou aqui querendo fazer outra abordagem, eu estou aqui fazendo meu curso de psicologia e você vem com a década de 30 e 58, né? Que é isso? A década de 30, quando Skinner começa a fazer os artigos dele, aqui é quando tem a semente para se pensar os cursos de psicologia. Aqui é que se começa a dizer, os médicos aqui não queriam, né? Mas aqui a disciplina de psicologia ela começa a existir. E aí, em 1958, a gente tem o anteprojeto. Aqui no Brasil ele chegou com Lourenço Filho. E aí ele chega aqui no Brasil, esse anteprojeto, para que a psicologia ela seja regulamentada em 1962. Professora, Oi? Os alienistas são antes de 30? Como? Os alienistas são antes de 30? São. Porque assim, não tem como você dizer acabou, não acabou, né? Não tem um ponto final, não tem como dizer antes, depois, assim. O que eu estou falando é no sentido do percurso de regulação, né, da psicologia, que muitas vezes a gente não faz essa associação. São frutos desses trabalhos que chegaram aqui de uma forma bem simplória, mas era um movimento bem geral, né? Alemanha, Estados Unidos, então estava acontecendo algo bem geral que fomentava a questão de você pensar a regulamentação profissional. A psicologia ela começa na educação, a psicologia começa nos cursos para formar professores. Aí a gente vem o psicologista, depois o psicologista, os psicotécnicos, né? Aqui o que a gente tem? A gente tem, eu sou péssima em futebol, mas aqui a gente tem Pelé jogando, né? Garrincha, aí me ajudem aí, mesmo os mais novos, né? A gente, eu não sei nem que Copa era. Eu sei 58. Qual? 58. 58. Aí Garrincha estava lá. Minha gente, teve eu não me lembro o nome dele, me perdoe. Teve um camarada, porque psicologia não era o curso, né? Ainda estava existindo, mas tinha umas pessoas ditas como psicólogos, que eram psicologistas, psicotécnicos, que fez o camarada lá que estava como psicologista da seleção, disse que Pelé era
não servia para nada, que não podia, era um desperdício de campo e que Garrincha era agressivo e tinha que retirar da seleção imediatamente. Não podia estar ali. Então, assim, acabou o psicologista dele. Aí o que acontece? Tudo isso acontecendo. O João Gilberto, que eu gosto tanto, o João Gilberto estava apresentando Bossa Nova. A Bossa Nova daqui do Brasil, ela chega nos Estados Unidos nessa época, com o auxílio também da Copa, né? Tocando as músicas, tudo assim. Então aqui tudo isso não está distante, a história não está distante dessa realidade. Então, frutos aqui também se remetem ao que estava acontecendo para a gente hoje dizer. Tem a regulamentação da psicologia. Então, quais são as propostas de Watson? Ele foca muito em quê? Reflexo e o que mais? Causa e efeito. A maior contribuição do behaviorismo lá de Watson, watsoniano, encontra-se uma proposta objetiva para análise de comportamentos, usando o método experimental. Essa proposta é o quê? Prever e controlar comportamentos a partir da observação e manipulação dos estímulos ambientais, as variáveis independentes, apresentados aos organismos e verificação das mudanças que esses estímulos produziam. Essa proposta é de 1913, 1910, e aí ele diz assim, behavior, né, que é a palavra de origem inglesa, traduz para comportamento. E o Watson ele é conhecido como o pai do behaviorismo, viu, minha gente? Não é Skinner. Porque é ele quem começa a falar de behaviorismo. Então, muita gente diz assim, Skinner é o pai do behaviorismo, ele é o pai do behaviorismo radical. Skinner foi quem amplia, diz, eu sou do behaviorismo radical. Mas o Watson não. O Watson ele vem antes. Tá tranquilo para vocês? Esse início é bem básico, mas faz com que a gente tenha uma abertura até na história, né? Porque às vezes a gente fica um pouquinho... Às vezes eu me lembro a minha professora na minha época, em 2009, 2008. A minha época, a minha professora, Sibeli, ela montava esses conteúdos tão bonitinho no quadro, eu aprendia. Só que eu era muito leiga, muito alienada do que estava acontecendo na história. E quando eu fui estudar profundamente, eu disse, caramba, até o que eu não gosto, eu comecei a gostar, porque eu vi que tinha um reflexo importante até para eu poder dizer hoje, sou psicóloga. E aí, aqui fala dos estudos, né, de Skinner, que ele fala das relações funcionais, certo? Aí as propostas de Skinner. Skinner, minha gente, ele foi contra Watson, cuidado, questão de concurso. Skinner não foi contra Watson. Skinner ele dá uma ampliação. Ele diz assim, olha, isso aqui que tu está dizendo que não é o foco, porque não pode mensurar. Eu vou acolher, porque eu consigo mensurar. Eu descobri como. Então, Watson, que era do behaviorismo metodológico, ele começa a ter uma ampliação com o Skinner, que é seu sucessor, e ele vai dizer o seguinte, ó, não vou falar só de reflexo não, eu vou falar dos operantes, dos condicionamentos operantes. E a questão da causa e efeito, ela não é uma só não, existe uma causação múltipla. E uma outra coisa também é que ele diz o quê? Então ele é do behaviorismo radical. E aqui o Watson é do behaviorismo o quê? Metodológico. Aqui eu estou falando de 1910, 1913. Aqui eu estou falando de 1930 a 1958. Ele foi professor da Universidade de Harvard e ele foi aposentado. Ele foi professor até se aposentar na década de 70. Ele pegou, infelizmente, a ditadura. E quando ele pegou a ditadura, muita gente pensa que não influenciou, né? Mas, porque estava só aqui, né? Mas não. Para você ver os reflexos, muitas pesquisas no mundo todo param de serem produzidas. Então, a gente tem uma fase muito carente da psicologia nessa época, como um todo. E aí, ao que é causação múltipla? É justamente essa ampliação do conceito de causa e efeito, porque uma causa ela não é única e absoluta para determinar. É a mesma coisa da pessoa dizer assim, eu não estou dizendo que isso é desculpa, até porque eu noto que existe uma relação realmente verdadeira aí.
Aí se eu digo pra vocês, se eu chego aqui de cara feia e digo assim pra vocês, minha gente, eu mudei de ideia, ó, uma pessoa sem palavras, sem caráter, né? Mudei de ideia, vou fazer a prova agora. Sacanagem, vamos dizer sacanagem. Mas aí eu pego e digo assim, não faço isso. Mas eu digo assim e digo, é porque eu estava de TPM. É só um motivo que leva ao efeito? Aí você vai dizer, professora, não é que isso seja desculpa, mas isso não é o único motivo. Não é o efeito que lhe dá o poder de dizer que é só por isso. Tem outras coisas envolvidas. Então, assim, é Skinner quem vem dizer isso, que a causação é múltipla, que justamente não se pode chegar num único motivo de causa para relacionar aquele efeito. Ele ainda diz assim, eu acho bem engraçado, eu não coloquei entre aspas, mas isso é uma tradução dele. Ele diz assim, ó, aqui ó, eu acho bem engraçado que ele diz, não é simples não, os princípios se complicam. É uma tradução dele, eu acho bem, ele é muito simples a linguagem dele. Aí ele diz, através do estabelecimento de relações funcionais, chegou-se à conclusão de que os comportamentos dos organismos não são controlados por procedimentos simples, nos quais sempre se identificará uma única resposta relacionada a um único estímulo. A pressão da barra por conta do jato d'água. Não é uma única resposta por um único estímulo. Mas Gandhi foi o próprio Skinner, é porque estava estudando, e ele chegou na conclusão que, ao contrário, os princípios eles se misturam e se complicam. Eu acho engraçado as traduções dele, porque as frases dele, às vezes você coloca nos slides e pensa que a gente colocou com as nossas palavras, não. É da linguagem dele mesmo, é bem simples. E aí ele pergunta aqui, a gente coloca o estudo desses autores, a gente está falando da década de 70, então a gente já tem aqui o behaviorismo metodológico consolidado, o behaviorismo radical consolidado, e Skinner ele falece em 74, então aí esses autores estão estudando, já está bem pertinho dele se aposentar, ele está bem velhinho nessa época, e aí quais as duas classes gerais de eventos que determinam o comportamento? O biológico e o ambiental. E a gente vai olhar o quê? Se a gente está dizendo que existe uma causação múltipla, a gente não vai nem excluir um, nem excluir o outro. Se a gente fala, por exemplo, de alguns transtornos, por exemplo, se eu falo da depressão, existe uma carga genética, existe uma carga ambiental. Vygotsky, na época, ele acrescenta justamente dando esse fomento, essa elucidação de você pensar na questão do ambiente, da cultura, das interferências, né, da história do indivíduo. Então, assim, a gente não pode nem eliminar a causa genética, nem dizer que é só o ambiental. Então, na psicologia, a gente tem uma confluência. E a gente coloca também na psicologia baseada na análise experimental do comportamento. E aí eu coloco aqui as duas, né, que é justamente os determinantes biológicos e determinantes ambientais. E os dois determinantes, eles influenciam até hoje alguns fatores. Como então, muita gente, fazendo uma observação, conhece muito uma Bíblia. Eu chamo de Bíblia da Psicologia, que é o DSM. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes você fica... Sabe quando você fica assim, bem, DSM, eu vou ficar ali, eu vou ver o transtorno ali. E esquecem que existem outros manuais validados na psicologia. Por exemplo, o Avery. É um manual consolidado e validado tanto quanto o DSM. Por quê? Porque na história da psicologia, principalmente no pós-guerra, eles ficavam assim, a gente tem que estudar saúde agora, a gente vai estudar doença, só tem transtorno, a gente vai estudar doença. Então, a psicologia ela pegou sua base para estudar mais as patologias. Por isso que ele até hoje tem esse resquício histórico. Mas aqui é o manual dos pontos fortes. Ele é validado. E aqui a gente, ao invés de falar das patologias, a gente tem um cenário de fortalecer os aspectos saudáveis dos seres humanos. Então, assim, a gente coloca muito os aspectos não saudáveis, mas a gente tem um manual tanto quanto validado ali dos aspectos saudáveis, que ele é anulado na história da psicologia. Da mesma forma que às vezes é anulado na história da psicologia esses determinantes, né, que tem tanto ambiente
E aí, quando estava no fios, ele garantiu ali no seu verbo que ele não tinha colocado o pênis na criança, colocou pequenos objetos. E a criança, ela estava bem incomodada, né, não conseguia se sentar direito. E aí, na fala com a criança, tanto na fala como no fio, o que é que a gente percebe? A gente percebe que esses pontos, tanto quando você vai colocar em relatório, quando você vai colocar, por exemplo, devoluta para o Ministério Público, devoluta para o psicólogo lá do IMIC, para o psiquiatra, você coloca que todos eles esperam uma patologia. Então é como se todo comportamento eles tivessem uma resposta patológica. Então assim, eles não esperam uma resposta saudável de um atendimento psicológico, principalmente da questão de vulnerabilidade. Por exemplo, o que é que eu poderia dizer para essa mãe que ia vender picolé lá na praia de Maria Farinha e que só tinha como deixar o filho com um tio que não tinha nem visualizava a questão de pagar alguém ou besar ou creche ou o que fosse. Então assim, não tinha como ninguém ficar ali que não fosse uma pessoa da família, que ela não precisava pagar, que já estava ali perto. Então assim, como é que eu posso dizer que o contexto ambiental não favoreceu aquela realidade também? Então assim, a gente fica tanto com esse discurso de um lado e outro, a gente tem que escutar os dois lados, os dois condicionantes. E aí ela fala tanto das condições ambientais como a questão das condições biológicas e em diversas áreas do laboratório, como psicoterapia, psicologia escolar, psicologia organizacional, psicologia preventiva, dentre outras. Agora, uma pergunta que faz a gente pensar um pouquinho. Se eu pergunto o que é psicologia, todo mundo responde aqui e vai dizer que fácil, não sei dizer o que é psicologia. Mas a pergunta é, o que é psicologia para a ciência do comportamento? O que é psicologia para a análise experimental do comportamento? Ela é o quê? Ela é uma ciência que, a partir das suas afirmações, de uso científico, do método científico, a gente vai tentar fazer o quê? Vai estudar o comportamento dos organismos. Então, Dani, eu não posso dizer que a psicologia estuda o comportamento humano se você estiver sobre o aparato da análise experimental do comportamento, sim. Mas se você estiver dentro de outra abordagem com arcabouço teórico para essa resposta, ela fica fluida, ela fica frágil. Então, a psicologia ela é definida na análise experimental do comportamento para o estudo do comportamento humano. Então, através do método científico, do método experimental. Bem tranquilo, essa pergunta dificilmente caiu, então. Mas a gente tem que ver, né, complementa e fazer essa volta no tempo. E aí eu pergunto, o que é comportamento? Antes da gente chegar no comportamento encoberto, o que é comportamento para análise experimental do comportamento? Lembra que o Watson, ele tinha ficado triste, tinha dito, eu não vou estudar sentimento, emoção, nada disso não, porque eu não posso mensurar? Justamente, comportamento é tudo que é observável e mensurável. Será? A gente vai ver que tem um leque maior aí, que são os comportamentos encobertos. Mas, de uma forma básica, tudo que eu posso observar e mensurar, eu posso chamar de comportamento. A toda ação que eu posso observar e mensurar, eu posso chamar de comportamento. Mas a gente sabe que existem os comportamentos encobertos, aqueles que não são diretamente observáveis e tampouco diretamente mensuráveis, que é preciso uma outra realidade, enxergar outra realidade em volta, um conjunto de aspectos que estão acontecendo, para eu conseguir compreender aquela realidade. Tá, ficou chato, me ajuda. Então, bora lá. Aqui a gente tem o comportamento, toda ação observável e mensurável. Beleza. Aí eu vim aqui, também tem a pergunta de o que significa ser observável ou mensurável, né? Tem observação. Observável é porque ele é visível, mensurável é porque ele pode ser quantificado. Observável, visível, palpável, cheirável. Não é necessariamente que eu possa ver. Eu posso fazer um experimento aqui que eu apague a luz, jogo no ninguém nem veja nada. Mas sinta um cheiro, eu posso passar. Por exemplo, eu trabalhei numa ILPI, numa instituição de longa permanência pessoa idosa, que tinha uma idosa que ela já não tinha mais visão, nada. E aí eu peguei um pedacinho de sabonete
E aí eu comecei a fazer uma caixinha. Eu peguei uma caixinha e comecei a fazer assim, vários cheiros naquela caixinha. E aí eu colocava perto dela e a emoção dela, né, a expressão dela era bem diferente para cada cheiro que ela sentia. Então, assim, ela gostava muito de alfazema. Tudo que era alfazema, ela ficava assim, como se ela conseguisse ver. Ela não via nada, mas ela fazia assim, como se fosse assim, as lembranças provavelmente que ela tinha na hora. Então, assim, não necessariamente o comportamento observável é aquele que eu vejo, mas é algo que está ligado aos nossos sentidos, né? E aí, mensurável, como eu já falei, aquilo que pode ser quantificado. Dani, eu não consigo entender um comportamento quantificável, porque a psicologia para mim é tão subjetiva. Rapaz. Mas se tu disser, por exemplo, assim, quantas vezes a pessoa expressa tristeza em determinadas situações? Ou, por exemplo, você vai atender uma pessoa que existe um padrão repetido de comportamento para todos os relacionamentos que ela tem. Todos os relacionamentos, se você for fazer, ela está falando de um relacionamento ali para você, abusivo, mas se você pega e pergunta dos relacionamentos anteriores, você começa a perceber um padrão de comportamento, um padrão que se repete, independente da pessoa que ela se relaciona. E aí você começa a perceber o quê? Quantas vezes isso já aconteceu na vida dela? Ou seja, existe uma quantificação, né, daquela situação ali, que é o número de vezes que o comportamento ocorre. Quantas vezes aquela, eu tive 5 namorados. Esses 5 namorados aconteceu. Um batia em mim, o outro gritava, o outro fazia isso, o outro fazia aquilo. O outro não fazia nada, era um anjo. Mas assim, eu tinha que obedecer a ele tudo. Então tinha alguma coisa aí. E a gente adiantou isso respeitando as culturas. Minha gente, quando eu digo isso, é porque eu estou tratando do binarismo estratégico, estou trazendo a Valesca Casaneiro, que eu tenho grande admiração, estou trabalhando com a questão da sociedade patriarcal. Não estou falando em outras culturas, respeito outras culturas, onde ela disse que a mulher tem que respeitar, se obedecer. Não estou adentrando numa área que eu não tenho como julgar. Normalmente. Então, o que são comportamentos encobertos? Gente, os comportamentos nem todos são facilmente, diretamente observáveis e mensuráveis. Não é tudo que dá para observar e mensurar tão fácil assim. Queria a gente, não? O Odson mesmo, ele foi crucificado, criticado por isso. Porque ele disse, gente, tu não vai colocar isso aqui não? Ele disse, mas é porque não é facilmente observável nem facilmente mensurável. Skinner que consegue alcançar. Por quê? Que vem depois dele. Que já se alimenta, já se nutre dos estudos watsonianos. Então, Skinner, ele diz o seguinte, o comportamento encoberto não é que ele não é observável nem mensurável, como o Watson colocou. É porque eles existem numa fração tão mínima que aí é difícil de ver, é difícil de perceber, é difícil de mensurar, é difícil de quantificar, de observar, mas eles acontecem. E aí o que acontece? Se eles são encobertos, se eles não são mensuráveis nem observáveis, eu os estudo na análise do comportamento? Sim, eu os estudo porque, veja só, eu não estou dizendo que a ABCDE lá na prova, com certeza é uma questão que faz estar, é uma bananinha que eu vou colocar, os comportamentos encobertos, eles, por não serem observáveis, não serem mensuráveis, vocês podem dizer que não usa na análise do comportamento, é errado, porque os comportamentos encobertos, eles são sim observáveis, são sim mensuráveis, só que eles não são diretamente, facilmente. Então, os comportamentos encobertos, eles são mensuráveis? São. Eles são observáveis? Assinou a ata, meu anjo? As duas? Beleza. Observáveis. Eles são, Dani? São. Só que não são facilmente. Eles são comportamentos encobertos, eles são mensuráveis, são observáveis, só que é o quê? É difícil. É difícil. Não são facilmente observáveis. Eles não são, olha a pergunta, não são diretamente observáveis, não são diretamente mensuráveis. Mas eu posso acompanhar os eventos públicos que eu os acompanho. Eu posso colocar os eventos públicos que eu os acompanho. Bom dia, meu anjo. Tem 2 atos falando assim atrás, por favor. Aqui o que acontece? Eventos públicos
que acompanham. Um exemplo, Dani. A gente tem aqui, né, muita gente conhece a clínica perto, né? Crianças diagnosticadas com TEA. E aí, o que acontece? Tem crianças que quando chegam, elas estão mais agitadas. E aí a gente nota que naquele dia não foi a mãe ou o pai que trouxe, foi um outro parente. Já tem criança que você não nota a agitação, continua ali o mesmo padrão de comportamento, mas na hora que está realizando as tarefas, ela tem mais repúdio às tarefas. Você teve um comportamento encoberto, não notou aquela agressividade inicial, aquele repúdio inicial, porque o pai e a mãe não trouxe. Mas na hora da tarefa você percebeu aquilo ali. E você vai ver naquela criança, realmente também o pai e a mãe não trouxe naquele dia. Então, é um evento público, é um evento externamente, nada a ver com diretamente observável, mas que você percebe isso, que teve uma diferença no comportamento, tá certo? E aí o que acontece? Aqui eu acho bem interessante essa pergunta, porque ele bota os dois em jogo, né? Ele diz assim, tanto o behaviorismo metodológico quanto o behaviorismo radical de Skinner, como é que eles veem o comportamento encoberto? Sem nem eu ter que dizer, você já tem uma visão, né? Comportamento encoberto para o Watson, ele não estava com muito foco, porque ele pensava que não podia mensurar, não podia realmente atingir aquilo ali, quantificar. Já o Skinner, ele acolheu e disse que podia, mas que era difícil. Que eles aconteciam de forma tão sutil, de forma de frações ali de segundos, que ficavam difíceis de perceber. Tem um software que eu faço parte de construções de práticas socioculturais, e tem uma parte dele que é pública, que é o Cognivox. Ele tem na internet, tem uma parte que é pública, tem uma parte que é paga. E aí eu desenvolvo algumas práticas socioculturais para esse programa. E o que acontece? Esse programa aqui, ele trabalha com crianças e jovens com deficiência intelectual. E o Senai compra parte desses programas. O nosso objetivo maior, a nossa causa, é que as escolas públicas elas adotem e tenham esse programa completo gratuitamente. Mas aí o governo tem o que é uma luta, não é questão de política, é questão de realmente querer. Para Skinner, o comportamento encoberto, ele poderia ser mensurado, ele pode ser quantificado, mas ali era bem assim, difícil, não é uma coisa fácil de perceber. E o Watson, ele coloca que não vou fazer isso não vou perceber o comportamento encoberto não, porque não tem como perceber. E aí essa é a resposta. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer aqui? Me ajudem, por favor, aqui, toda vez eu falo, eu procuro no YouTube, eu procuro você qualquer. Eu sempre falar. Aí o que acontece? Pronto, eu deixar. Meu exemplo. E aí, ó, o que acontece? A gente fica assistindo vídeos das crianças com deficiência intelectual que realizaram as atividades, as práticas, e a gente fica parando nos frames. A gente fica parando para ver, tem intervalo de 3 segundos para a gente considerar o frame da psicologia, e a gente coloca assim, se era de direcionamento, o que era que ele queria dizer ali, se ela precisou de ajuda ou não, cada um deles tem um nome. E aí o que acontece? Eles não são bem curtinhos, 3 segundos, não é brincadeira não, né minha gente? É bem pouco mesmo. No mínimo isso aí. E aí, esse frame é considerado uma forma de explicar a existência de um comportamento encoberto. Por exemplo, quando uma criança com autismo diagnosticada com TEA, ela está ali fazendo exercício, mas ela realiza, mas antes de fazer ela faz isso, significa o quê? Tá muito fácil.
Não, mas não só isso, né? Outros transtornos também a gente percebe essa característica da moderação. Porque assim, lá na ele já era para ajudar a desenvolver ele. Aí eu percebo que às vezes tem um momento que ele pega o papel da cobra que eu dou, né? Que a gente vai ensaiar, ele ensaia e maravilhoso. Realmente. E a questão da interação social também é prejudicada. Eu preciso interagindo com as meninas, sabe? Mas com ele eu fico bem mais suave, porque assim, eu deixei na vontade, sabe? Aí eu fico observando o comportamento dele, aí eu converso com ele, É isso. E aí eu coloco aqui, ó. O que eu coloco aqui, que é o que as autoras nos trazem, é a mesma coisa, com palavras mais, né, chiques, disso aqui. Que o Watson, ele não estuda porque ele diz que não pode mensurar e o Skinner diz que sim. Então, ó, o behaviorismo metodológico e algumas versões do positivismo lógico excluíam os acontecimentos privados porque não era possível um acordo público acerca de sua validade. O behaviorismo radical, todavia, adota uma linha diferente. Então, a análise experimental do comportamento analisa os comportamentos encobertos da mesma forma que os comportamentos observáveis. Aí, pronto, passou. A definição operacional. Minha gente, definição operacional, eu sou perdida em hora. Tem dia que eu vou chegar aqui. Que dia é hoje? Que horas são? Qual é a data? É 12 de setembro. Eu entrei aonde? Depois eu falo que agora. 9h36, sabe? Então, bora lá. Ainda bem que são 12, vai se passar era 14. Minha aula que eu achava engraçado que eu entrava, a menina dizia, é que eu não sei que elas eram muito sinceras comigo. Professora, quando a professora tá assim, o pé. Não, obrigada, eu vou cuidar isso. Sim, assina todo mundo. Então, definição operacional é o seguinte. Definição operacional é quando a gente separa os comportamentos em categorias. Até agora, o que eu falei está tranquilo? Eu não fiz um esquema tão bonitinho no quadro, porque eu fiquei fazendo esses slides e já está tudo bem esquematizado neles, tá certo? E aí, o que é a definição operacional? Definição operacional é quando eu pego os comportamentos e eu vou colocar eles em categorias. E aí, eu vou especificar as situações nas quais eles ocorrem. Aí tem um exemplo, por exemplo, um comportamento assim, se eu digo fazer birra. Uma criança, ela vai fazer birra. Aí eu pego e vejo o seguinte para vocês. Se eu pego esse exemplo que está no livro, se eu digo assim para vocês, é um exemplo bem tradicional. Se eu digo assim, por exemplo, a criança, ela vai fazer birra. Isso que eu vou dizer é um simples que pega muita gente. Bem, a criança vai fazer birra. Eu quero alguns comportamentos sobre fazer birra. Diz pra mim. Gritar. Se jogar no chão. não querer tomar banho. Não querer tomar banho. Chorar muito. O que mais? Chorar muito. O que mais? Eu não ouvi. Se jogar no chão, o que mais? Espernear. Espernear. Eu não posso considerar um negativo quando eu estou falando de definição operacional. Então, na prova, se eu dou uma fala, no texto ele deu ser prestativo, um exercício, tem lá fazer birra, apego e tem outros exemplos. E aí, definição operacional, a gente não considera negativo. Então, aqui não seria um exemplo de comportamento. Comportamento é
sempre que a gente, o que é definição operacional? É a gente categorizar os comportamentos. Então a gente tem um termo, como por exemplo fazer birra, e eu vou listar os comportamentos, sabendo que eu só listo os comportamentos afirmativos, os comportamentos que existem, as ações afirmativas. E eu considero em paralelo os estímulos antecedentes. Quais são os estímulos antecedentes? Eu consegui alguma coisa. Por exemplo, querer alguma coisa que foi negada. Aqui é uma situação, viu, minha gente? Aqui não se preocupem com afirmativo ou negativo. Qualquer situação é uma situação que gerou isso. Então, um exemplo aqui poderia ser querer um brinquedo e a mãe, pobre da mãe que quer, não pôde comprar. Pronto, é uma situação. É uma situação. Então, assim, definição operacional é a gente categorizar os comportamentos. Lá no exercício, eu pedi o quê? A autora pediu e eu reforcei. Vou voltar aqui, não se preocupa. Cadê? Aqui, ó. Esse foi a última questão. Ela pede uma categoria sem ser fazer birra. Ela pede para você, isso aqui não tem uma resposta, é muito pessoal. Você vai, dentro dessa categoria, ser prestativo, poderia ser até uma questão aberta numa prova, né? Mas aí, questão aberta eu só deixaria para segunda chamada, ou em último caso final, que final ninguém vai. Minha gente, não vão para a segunda chamada se puderem também. Não vão para a segunda chamada. Não vão para a segunda chamada se você não pôde. Porque, veja, se eu já dei um questionário, se eu já coloquei a prova, eu sou proibida de repetir questões. A gente não pode repetir questão. Então, se eu já usei essas questões, eu estou com 4 turmas de psicologia experimental. Então, eu vou usar essas questões. Eu vou botar que questões na prova de segunda chamada? Então, eu vou botar questões que eu não vou ter dado dicas. Então, vai ser uma prova mais surpresa do que agora, que é uma prova mais familiarizada. Segunda chamada e final não é impossível. Mas é mais chato, né? Todo assunto. Não tem como ser mais chato todo assunto. E aqui dá de Então, aqui tem a categoria ser prestativo. Você vai categorizar alguns comportamentos sobre o que é ser prestativo, sabendo que não pode colocar no negativo. E vai me dizer estímulos antecedentes para que vocês sejam prestativos. Para a gente fechar aqui, eu tenho simplesmente algumas colocações básicas, que é o seguinte. E essas definições operacionais, elas explicam os comportamentos? Elas não são explicações para os fenômenos. Elas estão fazendo apenas o que aí? O que é que vocês estão vendo? Gritar, chorar, se jogar no chão. Ela está descrevendo o comportamento. Então, a definição A definição operacional, ela descreve o comportamento, ela categoriza o comportamento, mas ela não explica o comportamento. Então, cuidado para dizer que professor, o gosto Borogodó, por causa de uma palavrinha, um certo vira errado. Um ABCDE, bem simples. A definição operacional explica o comportamento. Falso. Letra B. A definição operacional descreve o comportamento. Verdadeiro. Letra C. A definição operacional categoriza o comportamento. Certo também. Duas alternativas certas aí. Ajuda a questão. Então, só não pode dizer que ela explica. Agora tem uma coisa. Ela deu o exemplo do apego. Acho bem interessante. Aí ela fala do apego e diz assim: um estímulo antecedente é: a mãe vai deixar a sua criança na escola e se despede. Esse exemplo eu criei, não tem no livro. Mas é bem simples para a gente perceber, né, que a criança vai fazer o quê? Quando a mãe deixa na escola, isso é tradicional, né?
A mãe deixa na escola a criança e vai embora. O que é que a criança não faz? Eu me lembro do que eu fazia, chega aqui com vergonha. Era horrível. Acho que quem ficou comigo, meu Deus, eu gritava com a minha nem voz. E aí, todas as questões que ela está categorizando aqui é a definição operacional. Sobe no colo da mãe, rasga a roupa da mãe, chora no afastamento da mãe, tudo isso. Morde a professora. Quem é que mordia a professora? Pois eu mordi. Ela só define, né? Só define. Só define. E aí o que acontece? Minha gente, só é lembrar daquela frase filosófica que até é alimentada pelo senso comum, que é: nem tudo é uma verdade absoluta, nem tudo dá conta de tudo. A definição operacional, ela envolve uma lista completa de todos os comportamentos? Não. Por exemplo, eu posso dizer que fazer birra está resumido no conjunto de gritar, chorar muito, se jogar no chão e espernear. Se a gente ficasse aqui até a noite, a gente não conseguiria listar todos os comportamentos sobre fazer birra. E depois a gente ia chegar alguém de madrugada e mandar um zap. Lembrei de mais um. Então, a definição operacional, ela não categoriza todos os comportamentos. Definição operacional, ela descreve os comportamentos, mas não tem como ela dar conta de todos. Dizer que é todos é falso. Então, a definição operacional, ela não explica os comportamentos. Eu não estou explicando por que ela está gritando ou por que ela está chorando, estou dizendo que é o efeito, que é o exemplo do comportamento que categoriza o fazer birra. E aí eu estou dizendo também que são alguns comportamentos, não são todos. Uma definição operacional não necessariamente envolve todos os comportamentos que caberiam nesse conjunto aí. Ela é arbitrária, preenchendo somente as necessidades daquele observador, numa dada situação, para um ou mais sujeitos. E aí tem esse exercício aí que eu deixei ele explicadinho, mas que é bem pessoal. O que é ser prestativo, essa categoria, listar o ser prestativo. Ser prestativo é ajudar, escutar. E o que é que antecede a isso? O que antecede é estar de bom humor, estar no dia com tempo para poder ajudar, né? E por aí. Minha gente, esse material você já tem. E esse material é o nosso primeiro questionário. Ele é o mais básico. Você já tem todo ele completo. E você já tem o material que eu vou trabalhar na aula que vem. Só um comentário com vocês. Não corram. Olha aqui rapidinho. Essas são as nossas aulas. Então, na minha próxima aula, condicionamento respondente. Depois, condicionamento operando. Depois, reforço positivo. E aí, deixa eu colocar até aqui para vocês poderem ver de forma completa. Então, ó, reforço positivo e classificação de reforçadores e por que utilizar animais. Depois, extinção de respostas e reforçamento diferencial. Depois, modelagem. Depois, esquemas de reforçamento. Depois, controle de estímulos. Discriminação de estímulos e generalização de estímulos. Depois, o que são cadeias SR, controle agressivo, punição positiva e punição negativa. Depois, controle agressivo, reforçamento negativo. E as aulas práticas. Aqui é todo semestre. Minha gente, podem ver que cada aula, por mais simples que eu tenho que trazer, é um assunto novo. Não, eu sou amarrada em sentido. Eu não posso nem faltar. Eu vou morrer. Por quê? Porque cada aula prejudica muito. Então, é um pedido que eu faço para vocês. Evitem faltar, porque por mais simples, ela vai responder um questionário, tu pega depois, tu lê. Cada aula vai ter nomes diferentes, vai ser conceitos diferentes. É uma disciplina bem, uma carga muito bonita para a emenda dessa. Certo? E a gente ainda tem as aulas de laboratório, tá certo? Mas não se preocupe, tá tranquilo até agora? Então, próxima aula é condicionamento respondente e vocês já têm o capítulo, viu? Tem alguém que não assinou a ata?
Não, eu tô vendo que tem gente que fez assim, ó. Pra não se preocupe não. Ó, deixa eu fazer só uma coisa antes de ir, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui comigo. Dá uma olhadinha aqui comigo. De verdade. Tá vendo ali condicionamento respondente? Conta comigo, conta comigo. Uma. Peraí que eu vou ter que talvez não ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas. Tem pequenininho. Tem página, tem capítulos aqui que só tem 3 páginas. Olha esse. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o maior. 6, 7. Tem capítulo aqui que só tem 3. Esse aqui. 1, 2, 3, 4. Não,